Bom dia, meus queridos alunos! Hoje nós vamos começar assunto novo, falando sobre as mudanças na demografia brasileira. Capítulo 24 do livro didático de vocês. Fica na página 380, o capítulo. Nós vamos falar sobre a transição demográfica. Então, vocês fiquem atentos no nosso conteúdo novo, que nós estamos finalizando o nosso capítulo, né? O nosso conteúdo, o nosso texto, o nosso livro. Então, fiquem atentos. Então, meus amores, nós vamos falar primeiramente do quê? Da transição demográfica no Brasil e seus impactos. Vocês podem estar acompanhando na página 381 do livro de vocês. O processo de desenvolvimento econômico e social no Brasil se deu de maneira desigual e heterogênea, porque o nosso processo de desenvolvimento econômico no Brasil, você observe que não é igual em todas as regiões, igual em todos os contextos do nosso país. Você observe que a região sudeste, a região sul, ela é mais desenvolvida do que as outras regiões, como o nordeste, como o norte. Então, ela não é um desenvolvimento igual, e sim desigual e heterogêneo. Quando nós falamos na década de 1950 a 1960, a maior parte dos países subdesenvolvidos registrou taxas elevadas de crescimento populacional. No mundo inteiro, essa expressão se deu o nome do quê? Explosão demográfica. Passou a fazer parte do vocabulário corrente dos especialistas. Então, quando nós falamos na década de 50, na década de 60, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, houve uma explosão demográfica. O mesmo aconteceu historicamente com a dinâmica demográfica, que foi o que nós falamos, que essa explosão demográfica. Ele não aconteceu igualmente em todos o nosso território, em todas as regiões. Umas regiões houve a maior explosão demográfica e outras menos. Você observe que a região norte ainda é um grande território, mas em relação à população ainda é povoada. Assim, o processo de transição da fecundidade se deu de maneira diferente entre as unidades federativas, que é as unidades da federação, e entre segmentos sociais. A transição demográfica no Brasil e seus impactos, que foi que houve? Há mudanças na estrutura etária decisivas para a formulação das políticas públicas no Brasil, a redução do peso relativo da população jovem, o aumento da proporção de idosos, o aumento da população em idade ativa até em 2050. Você pode observar que ela vai estar bem baixa, esse aumento da população em relação à idade ativa. Então, não só o Brasil, mas o mundo está envelhecendo. Por isso, quando nós falamos em aumento da proporção de idosos, está cada dia mais presente no nosso dia a dia.
A redução do peso relativo da população jovem, ela vem de decorrência a quê? Vamos ver, observar, é decorrência principalmente do declínio acentuado da fecundidade. A população, ela deixou, nós estamos se referindo às mulheres. As mulheres, elas deixaram de ter filhos. Hoje, cada dia que passa, as mulheres têm menos filhos. Nossos pais, eu falo de mim, nossos pais tinham 6, 10 filhos, e hoje nós já observamos que nossos tios novos, eles têm 1, 2 filhos. Os nossos irmãos, do mesma forma, acontece que eles só têm 1 ou 2 filhos. Então, essa decorrência, esse declínio acentuado da fecundidade, faz com que essa população esteja envelhecendo. Ocorre em ritmo mais acelerado do que a redução da proporção de idosos. Porém, em termos absolutos, o contingente de jovens ainda deverá ser significativo, em um horizonte projetado para 2030. Então, você pode observar que nossa população ela está envelhecendo, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Você observa nos países europeus, a maior percentual da população idosa é maior do que a população jovem. Você observa aqui, ó, mulheres e homens, essa relação, essa pirâmide aqui, ó. Em 2010, você observa que ela está, que a base dela tá, ó, larga, né? E aqui afinalando. E já isso aqui, ó, você observa essa em 2010, que foi o último censo. Olha a diferença aqui, ó. Está estreitando a base e enlarguecendo aqui o cume da pirâmide. Esse gráfico, crescimento médio anual da população, segundo grupos etários brasileiros, de 1940 até em 2050. Você observe aqui, ó, a faixa etária. De acordo com o censo, a pesquisa e coordenação da população, indicadores sociais. Você observe que essa base aqui, ó, não da pirâmide, do gráfico, estou referente ao gráfico. Você observe que a população em 2040, 2050, ó, é bem menos do que essa em 1950. Ó, você pode observar que está cada dia mais diminuindo esse percentual médio de crescimento anual da população. Então, a população está cada dia mais encolhendo em relação à fecundidade. O Brasil, em 1940 até 1925, ó, observe, ó, os jovens aqui, ó, a diminuição. O percentual de jovens de 15 a 19 anos. E os jovens de 20 a 24 anos já é bem menos, ó. A redução do peso relativo da população jovem, o cenário de redução do ritmo de crescimento da população jovem favorece as políticas públicas para esse segmento populacional. Agenda de políticas públicas para os jovens em relação a quê? Educação, universalização da cobertura e o aumento da qualidade do sistema de ensino, maior oferta de serviço, como creche, escola e tempo integral, ensino médio, profissionalizante. Então, essas políticas favorecem o segmento jovem.
porque a população está diminuindo, né? Então, esse segmento jovem vai ser mais favorecido com essas políticas públicas. Nós temos a redução do peso relativo da população jovem. Essa redução do peso relativo da população jovem, você observa aqui, ó, na saúde, no atendimento à infância e ao adolescente, nas campanhas de vacinação, as ações preventivas no campo de segurança pública. Já o aumento da proporção de idosos, se você observar, como eu já havia falado antes, está cada dia aumentando, já tem um déficit maior em relação à população idosa. Esse atendimento não é tão eficaz como vai ser em relação à população jovem, devido a esse aumento dessa população idosa. Em 1940, ó, menos de 1 milhão. Ó, 2050, cerca de quanto? Ó, você observa aqui, ó, 49 milhões de idosos. Então, é muito idoso para o governo e as políticas públicas que tomar de conta. Então, você observe que a população está mesmo envelhecendo devido também dessa fecundidade, que as mulheres estão deixando de ter menos filhos. E essa população jovem vai ficar menos do que a população idosa. Observe aqui a variação do número de pessoas de 65 a 79 anos. No Brasil, ó. Observe aqui, ó. Você pode observar que, ó, antes, ó, em 2000 era bem mais. Quando chega em 2060, ó, já cai bastante essa percentual da população. E na próxima aula nós vamos dar continuidade falando sobre o aumento da proporção de idosos. Vamos continuar falando dos idosos, certo? Então, você observe aqui que é o gráfico do Brasil, homens, que aqui é no vermelho, e mulheres aqui no verde, ó. É muito maior em relação às mulheres, o aumento é maior em relação às mulheres do que o aumento dos homens. A questão de idade, pessoal, questão de idade. O aumento, a proporção das mulheres viverem mais do que o homem é maior. Então, até a próxima aula, meus amores.